Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José, que eu já nomeei nesse período como Portal do José Especial de Verão. Nesse período, muitas pessoas resolvem tirar férias porque o ano, às vezes, é muito puxado, né? O mês de janeiro é um mês muito bom para se tirar férias. E no jornalismo, as pessoas que estão nas redes de uma maneira geral, também a coisa não é diferente. O que ninguém imaginava é que no Brasil, pós a virada do ano, nós ainda teríamos aqui no nosso país muitas efervescências, muitas loucuras. Afinal de contas, o presidente de então se evadiu, fugiu, fez ali uma coletiva não, uma live, né? Sem explicar que estava saindo, praticamente saindo clandestinamente usando as aeronaves do poder público aqui do nosso país, enfim, e deixando as pessoas aqui ao Deus dará, pelo menos as pessoas que o seguiam. Essas pessoas que acreditaram num personagem que foi um verdadeiro fanfarrão, um falastrão, um covarde, um mentiroso, um ilusionista, essas pessoas estão sofrendo agora na pele, no bolso, na sua liberdade, o prejuízo de terem acreditado nesse personagem. E ele atuou de uma maneira muito eficiente no meio dessa história, né? Porque a grande interrogação do planeta é como é que o Brasil deixou esse tipo de situação acontecer. Bom, não foi só o Brasil enquanto ente abstrato, existiram muitos poderes que fizeram com que esse personagem ficasse à frente do nosso país, iludindo uma grande parcela do povo brasileiro, enquanto o principal responsável pela condução econômica do Brasil, de uma forma concreta, andava sempre na penumbra, esse sim, o maior articulador, o maior fazedor de negócios, o maior negociante com as coisas públicas do Brasil, e que agora ninguém está lembrando dele, né? Como eu disse para vocês no nosso encontro mais cedo. Por onde andará Paulo Guedes? Esse homem que ficava em silêncio quando havia mistura de política e de religião, vendo as coisas mais absurdas, esse homem que via esses comportamentos absolutamente inumanos, incivilizados de Bolsonaro, por onde andava essa criatura? Sempre fazendo negócios por trás, pelas costas do povo brasileiro. E agora sumiu, provavelmente em algum paraíso fiscal, ninguém lembra dele, ele também não emite nenhuma opinião, mas ele foi um personagem central no meio dessa história. E aí hoje, gente, nós temos uma grande hipocrisia que está sendo colocada por um grande veículo de comunicação, aliás, é o maior veículo de comunicação da América Latina, que tenta transmitir para a sociedade uma avaliação jornalística de como é que o Brasil chegou a essa insanidade que acometeu muitas pessoas no Brasil. E o documentário, que eu vou comentar aqui com vocês, chamado Extremistas.com, que ontem foi estreado no G1, na Globoplay, simplesmente é assim um rosário de falsidade, né? de mau caratismo jornalismo, de mau caratismo informacional, porque eles abordam as questões de uma maneira superficial, escondendo a sua responsabilidade enquanto principal veículo de comunicação do nosso país. Os extremistas.com só existem porque existiu também uma condição anterior para que eles brotassem, porque isso não surge do nada. Tá certo que o Brasil já vivenciava durante muito tempo um grande problema, um grande abismo na questão da educação, na cultura, a mistura de religião com política e a alienação proporcionada pelos principais veículos de comunicação. Mas o surgimento disso que a gente chama de bolsonarismo, isso tem uma mão invisível que a gente precisa conversar, a gente precisa colocar sob um olhar crítico, né? Bom, do que é que eu estou falando? Vou conversar com vocês a partir de agora, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora no nosso portal a se inscrever. Você que é muito bem-vindo, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, dê seu joinha, mande seus comentários. Todos os dias eu abro um chat aqui entre 5 horas e 5 e meia para bater um papo ao vivo com vocês, exceto nesse período de férias, né, onde a gente fica meio truncado, porque eu estou sempre circulando aqui até terminar minhas férias no domingo. Onde nós voltaremos para o nosso estúdio, enfim, nossos encontros tradicionais. Se você puder, participe então dos nossos chats, como eu disse, sempre de 5 até 5 e meia, antes de entrar no ar, e também se inscreva no nosso clube de membros, que é uma forma adicional de você ficar mais engajado aqui no nosso portal, você fortalecer essa nossa trincheira de combate a essas insanidades todas, tá bom? Então vamos seguir em frente. Gente, nós temos hoje alguns assuntos ainda que estão mexendo com muitas pessoas. E os veículos de comunicação, eles elegem algumas situações para nos escandalizar, para mexer com a gente, mas isso acaba deixando a gente longe de principais problemas, como eu citei aqui no começo do nosso papo, né? Paulo Guedes, por exemplo,
o principal responsável pela questão econômica do nosso país está evadido, curtindo seus milhões de dólares em paraísos fiscais, debochando desses patriotas que estão aí se ferrando para cima e para baixo. Dentro desse contexto, a gente analisa também como é que chegamos a esse ponto. Como é que isso foi possível, esse grande dilema. E é claro que isso só acontece porque uma parcela considerável do povo brasileiro caiu numa armadilha de informação. As pessoas foram se alimentando de informações ou de desinformações que foram sendo gestadas através das redes sociais, partindo de um núcleo de desinformação do clã Bolsonaro, da família Bolsonaro. Mas tudo isso só conseguiu se enraizar profundamente em muitos segmentos da sociedade, causando um fanatismo que eu mostrei para vocês mais cedo. Se você não assistiu, assista, porque isso aconteceu em função de um ambiente que foi gerado de omissão consciente dos veículos de comunicação que nem quiseram desgastar o Bolsonaro. E quando eu digo isso, muitas pessoas ficam chocadas, né? Como é que pode isso? Sim, porque ao desgastarem Bolsonaro e provocarem um impeachment em função de tudo aquilo que ele cometeu contra o Brasil, o Paulo Guedes, esse sujeito oculto, o homem forte dos últimos 4 anos, ele simplesmente cairia junto com o Bolsonaro, daria muito trabalho de colocar um novo presidente ou vice no lugar dele e garantir que a economia fosse direcionada do mesmo modo que estava sendo direcionada com a figura de Bolsonaro, que está absolutamente perdido. Fazendo parênteses, muitas pessoas estão impressionadas também como é que o Bolsonaro está no imobilismo total. É muito fácil explicar, gente, como ele funcionou ali como uma espécie de fantoche, de boneco do posto, de mamulengo, de ventríloco, de espantalho, de uma figura amorfa que não tem luz própria. Quando toda a sua serventia acabou, ele não é mais útil ao mercado, não é mais útil ao sistema financeiro, não é mais útil a banco, porque ele não tem mais o poder de fazer absolutamente nada, simplesmente ele está sendo descartado para o lixo da história. E aí, como é que faz para ter luz própria? Ele é inservível agora. Ele ficando calado, ele sofre uma série de prejuízos, porque ele não sabe o que dizer. E dizendo alguma coisa, ele está arriscado a ser preso muito mais cedo do que ele pensava. Então, essa figura ficou escanteada, foi para o lixo da história, conforme eu tenho dito para vocês muitas vezes, e agora, diante das situações escandalosas contra a democracia que nós estamos vendo, nós assistimos nesses últimos dias, surge então o documentário extremistas.com. Gente, eu vou pegar aqui para vocês, eu acho que não sei se vai dar para ver, tá? É porque eu estou aqui numa área aberta, então dá muito reflexo, mas aqui tem assim uma chamada desse documentário, e dá para a gente relembrar algumas coisas aqui. Mesmo que a imagem não esteja muito boa, acho que o áudio vai dar para pegar. Vamos pegar aqui, vamos lá. Que o Senhor Deus nos proteja nossas famílias. Eu estudo a teoria da conspiração. Isso é uma bala crava. A gente vai infernizar a tua vida. Quantas vezes eu imaginei você na rua levando uma surra? Bandidos, vagabundos, Das 86 polícias brasileiras, cerca de 20% estaria radicalizado. Essa polarização é pelo ódio. Dane-se a verdade, o que importa é a causa. Você acha que minha vizinha da frente não acredita em mamadeira de p***? É grana, é dinheiro. Essas pessoas ganham muito bem para mentir na internet e para promover campanhas de desinformação contra a pandemia, por exemplo. O problema não foi o Hitler, nem o bigodinho do Hitler. O problema foi quem seguiu aquele bigode. Essa galera precisa diferenciar liberdade com libertinagem. O conservador ele é a favor da liberdade, não da libertinagem. Por que nós somos considerados de extrema direita? Porque nós simplesmente olhamos para eles e dizemos o seguinte: porque nós não vamos ficar quietos. Bom, então, aí, gente, é um capítulo de hipocrisia profunda, né? Porque quantas vezes aqui eu comentei com vocês, todas as sextas-feiras, quando eu fazia aqui uma análise das lives do Bolsonaro, da omissão absurda dos grandes veículos de comunicação, a começar pela maior empresa de comunicação da América Latina, a Rede Globo de televisão.
Porque na medida que o Bolsonaro ia fazendo 1 hora de live todas as quintas-feiras e os recortes dessas lives eram expandidas por todas as pessoas, sem nenhum tipo de contestação por uma mídia que poderia fazer essa contestação, evidentemente esse bolsão de ignorância, esse bolsão de desinformação, ele foi se retroalimentando. Essas pessoas fizeram um pacto de não assistirem nenhum veículo de comunicação tradicional, e aí, como os veículos de comunicação tradicional também não fizeram nenhum tipo de informação sobre esse processo desinformacional que Bolsonaro preconizava todos os dias, nós ficamos numa situação absolutamente de um perdimento de uma racionalidade na sociedade. Não fosse canais como o Portal do José, outros tantos, Tiago dos Reis, o Clayson, o professor Vila, o Reinaldo Azevedo, pessoas de várias matizes, diversos canais aqui na internet contestando aquilo que estava acontecendo, de fato a gente ficaria numa barbárie absoluta, que foi interrompida graças ao processo eleitoral desse 2022, que foi extremamente complicado em função de tudo aquilo que estava sendo feito em termos de omissão do grande veículo de comunicação e o aparelhamento do Estado para conseguir uma vitória eleitoral de Bolsonaro. Então, gente, existe um cúmplice muito grande no meio desse processo todo, e esse cúmplice é a empresa Globo. Os diretores de jornalismo dos telejornais, quantas vezes eu denunciei aqui, falei do William Bonner, que ele, como diretor-geral do Jornal Nacional, nunca mencionava o nome de Bolsonaro no meio da pandemia. Eram sempre reportagens assépticas. E se você tem dúvida, como é que a gente explica mais de 58 milhões de votos a Bolsonaro? São pessoas que estavam devidamente esclarecidas da responsabilidade desse criminoso à frente do nosso país, um homem que colocou um general incompetente para cuidar da pandemia no nosso país. Como é que isso não foi enfatizado? Como é que isso não foi enfatizado? Os 150 pedidos de impeachment. Gente, é só vocês fazerem um paralelo. Vejam a cobertura que foi feita agora pela Rede Globo de televisão da invasão em Brasília, do quebra-quebra em Brasília. A exposição que foi feita. A forma como eles falaram dos personagens ali. Terroristas, golpistas, bolsonaristas golpistas, bolsonaristas terroristas. Esse foi o pano que foi colocado. E quando a gente vê, pano de fundo, quando a gente vê a pesquisa Datafolha que mostra que 93% da população brasileira repudiou o que aconteceu lá em Brasília, isso se deu porque as pessoas foram informadas sobre aquilo que estava acontecendo. Agora nós tivemos uma situação no Brasil com quase 700 mil mortos e as pessoas não conseguiram enxergar o Bolsonaro claramente, exceto você, eu, pessoas que tiveram uma leitura crítica da responsabilidade direta do então presidente da República. Então, não adianta agora a Rede Globo de televisão fazer um documentário, extremistas.com, como se eles tivessem surgido de uma geração espontânea, com uma falta de informação, a falta de combate jornalístico, a falta de colocação das verdades que não aconteceu aqui no Brasil, não tivesse nenhum tipo de influência. Como se o interesse econômico da empresa que fez com que eles não quisessem a derrubada de Bolsonaro, porque, gente, se eles quisessem derrubar Bolsonaro, eles derrubariam, junto com a opinião pública e as instituições do nosso país. Porque eles fizeram isso em outros momentos da história do nosso país. Fizeram isso no golpe de 64, fizeram isso na cumplicidade do ato institucional de 68, AI-5, fizeram isso com a derrubada, com a ascensão e a derrubada de Collor, fizeram isso com a derrubada da presidente Dilma. Então, agora eles ficaram simplesmente silentes diante de quase 700 mil pessoas mortas no Brasil, fazendo matérias sobre o que estava acontecendo, como sendo apenas uma geração espontânea. O nome do Bolsonaro nunca era enfatizado. Eu desafio vocês que estão me assistindo agora, você que chegou agora no portal, a pegar um jornal nacional que colocasse claramente a responsabilidade de Bolsonaro. Isso tudo por interesses econômicos para manter Paulo Guedes no poder, para que o Brasil fosse saqueado e que as pautas desse grande veículo de comunicação que eles nunca conseguiram implementar, fossem implementadas nesses 4 anos, como a entrega do Banco Central do nosso país,
a autonomia do Banco Central, a reforma trabalhista, a reforma previdenciária, a privatização da Eletrobras, uma série de outras privatizações que eles quiseram implementar, a diminuição de direitos dos servidores públicos, o estressamento do poder público para que o setor privado ganhasse mais dinheiro, enfim, as concessões. Tudo isso, gente, estava por trás dessa proteção que Bolsonaro sofreu. Mas agora, como carta fora do baralho, como eu disse para vocês, ele será esmagado, ele será colocado aonde ele sempre deveria ter ido desde quando ele começou as primeiras patifarias, até mesmo antes das eleições de 2018, para o lixo da história. Então, gente, por mais que eles agora, os grandes veículos, a maior empresa de comunicação, queira colocar para a gente que a extremistas.com, como se eles tivessem existido do nada, é muito bom a gente poder ter esse espaço aqui para salientar que eles foram cúmplices desses extremistas.com, porque se tivéssemos informações desde lá de trás, a gente não teria chegado a esse ponto. Então, nós temos muitos cúmplices nas mortes aqui no nosso país, na pandemia, e temos muitos cúmplices também nessa loucura que acometeu uma parcela do povo brasileiro, que está fazendo agora com que alguns paguem o pato, enquanto os principais responsáveis estão fora do nosso país, estão cheios de dinheiro e estão rindo da cara dos trouxas patriotas, entre aspas, que se meteram nessa aventura. Eu fico por aqui, gente. Mande seu comentário, gostaria de saber a sua opinião, tá bom? Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau!